Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto evangelístico. Vamos iniciar este culto cantando o hino de número 391 do nosso cenário, Cada Vez Mais Puro. Mais puro, faz-me o coração mais e mais buscando tua direção, sendo confiante sempre em ti, Senhor, firme em tua força. Salvo em teu amor, cada vez mais calmo ao cercar minha dor, cheio de paciência, onde quer que for, dá-me mais bondade, mais resignação aos divinos planos sob a tua mão, cada vez mais santo, sempre mais leal, faz-me firme e forte, sempre contra o mal. Esse é um dos hinos, do Inário Adventista que a gente não cansa de cantar. Que hino lindo. Cada dia mais puro, Quero ficar diante do Senhor. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Todos os cultos evangelísticos nós estamos aí com as dicas de saúde, São dicas aí importantes, que farão bem à nossa saúde. Portanto, esse momento é muito especial em nosso programa evangelístico. Quero, então, te convidar a assistirmos mais uma dica de saúde, hoje falando sobre fé e saúde. A maior parte da comunidade científica não aceita que a fé possa causar melhorias na saúde de alguém ou uma cura. No entanto, diariamente, em alguma parte do mundo, isso acontece. O nosso mundo é aquilo que acreditamos que seja. Nós somos o nosso sistema de crenças. Fé é o ato de acreditar em algo. Portanto, se uma pessoa acredita que uma oração vai curá-la, isso pode acontecer. Ainda estão sendo feitos estudos para compreender melhor a meditação e a prece. Mas a pesquisa do Dr. Neil Berger, diretor do Centro da Espiritualidade e da Mente da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostra que, durante essas atividades, o lobo frontal fica mais ativo e o lobo parietal menos. Como essa parte do cérebro é responsável pela noção de tempo e espaço, desligá-la geraria a sensação de imersão no mundo e a ausência de passado e futuro, muitas vezes relatadas por voluntários do estudo. A maior atividade do lobo frontal, além de melhorar a memória, estaria ligada à diminuição da ansiedade. A longo prazo, existem alterações no lobo frontal, relacionada à memória e à regulação das emoções, e no sistema límbico, ligado às emoções. As pessoas tendem a conseguir controlar mais suas emoções e expressá-las. A meditação e a oração ajudam a melhorar a relação consigo mesmo e com os outros. Ainda de acordo com o Dr. Neil Berger,
Essas práticas alteram inclusive a química cerebral, como os níveis de serotonina e dopamina, que regulam nosso humor, nossa memória e o funcionamento geral de nosso corpo. Em meio a tantas informações científicas, a voz do médico dos médicos merece nossa maior confiança, quando diz: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Perceberam aí que realmente, né, muitos aí desacreditam, né, a grande maioria cientistas, né, sobre a questão da fé, sobre a questão de uma oração a alguém que está no leito de dor, lá no hospital, né, a oração realmente faz a diferença, né, porque ela é a nossa linha direta com o nosso Deus. Portanto, mais uma dica aí, né, especial para você, para mim, nesta noite de domingo. Muito bem, vamos orar então para darmos início ao nosso estudo desta noite, né? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos concede. E agora estamos te pedindo que venha nos abençoar para entendermos o estudo desta noite, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós começamos o capítulo 9, né? E agora vamos encerrá-lo. Então eu quero convidar a você que tome aí a sua Bíblia, né? Capítulo 9 de Daniel. Estou aqui tomando a minha Bíblia. Lembro que na semana passada, né, nos 19 versos que nós estudamos, ali nós expressamos ali a oração de Daniel, né? Daniel, ele primeiro louva, depois ele confessa e finalmente ele faz o pedido. E aí demos a dica para que a gente siga esse mesmo cronograma de oração, né, que foi feito por Daniel. Então, o que acontece, né, depois dessa oração? Né? Então, nós vamos agora ao capítulo 9, verso 20, que diz assim: a profecia das 70 semanas. Né? Falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Essa hora do sacrifício da tarde eram as 3 horas da tarde. E aqui vem algo muito interessante. Quantos quilômetros, né, o som, né, ele se reproduz? Interessante, né, que é 300 metros por segundo, né? E a luz, né, ela incide com mais rapidez. Agora é interessante que enquanto Daniel estava orando, Deus enviou Gabriel, o seu anjo. Então, Gabriel desceu do céu e veio ter com Daniel naquele instante. Foi quase de uma maneira instantânea a presença de Gabriel junto a Daniel, quando este ainda estava orando. Aqui nos mostra claramente, queridos, de que Deus realmente se importa com os seus filhos. Portanto, todas as vezes que você orar ao Senhor, tenha a certeza que Deus instantaneamente está ali já, ouvindo e trazendo uma resposta para você e para mim. Amém? Por isso, né? Esse é o poder da oração. Mas vamos continuar. Verso 22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Repetindo, né, o que eu havia dito. Se você ler os 19 versinhos aqui, você não vai levar mais de 1 minuto. Foi um momento, né,
o espaço de tempo que Gabriel saiu do céu para vir estar com Daniel, né? Então, é interessante, queridos, nós vamos usar hoje bastante este gráfico aqui, tá? Nós vamos usar bastante ele, para que a gente possa entender, né, de uma forma bem esmiuçada, né, as 70 semanas, tá? Então, a gente vai usar esse quadro aqui, né, para que a gente possa entender. Então, 70 semanas, verso 24, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar ou validar, né, a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então é interessante aqui, né, que nessas 70 semanas aí, viria, né, ou estariam determinadas para a tua santa cidade. Essa santa cidade é Jerusalém, né? E interessante que, como nós estudamos em aulas passadas, na profecia bíblica, cada dia, né, equivale então a um ano. Aqui nós estamos falando sobre 70 semanas, né? Cada semana tem quantos dias? 7 dias, né? Então, 7 vezes 70, nós vamos chegar a um período de 490 anos. Então, essas 70 semanas, elas, em profecia bíblica, estão num espaço, né, num período de 490 anos. Ok. Então, compreenderam? Então, 70 semanas, né? Eu pego, cada semana tem 7 dias, né? 7 dias. Então, o que eu faço? Pego esses 7 dias e multiplico por 70. Vão dar 490 anos. Ok. Mas, quando né? Quando é que começam essas 70 semanas, né? Esse que é o detalhe agora do verso 25, né? Então veja bem. Olha. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Tá. Então vamos parar por aqui para que a gente possa então entender, né? Então, aqui a palavra de Deus está nos dizendo, né, que este período de 490 anos, ou as 70 semanas, elas teriam um início, tem que ter uma data para iniciar. E é interessante, queridos, que quando a gente vai à história, né, nós vamos encontrar alguns decretos. Pelo menos foram 3 decretos que saíram, né, e que nos mostram aí o cumprimento, né, desses 490 anos. O primeiro desses decretos, nós encontramos, por exemplo, lá em Esdras. Se você for aí a Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, né, vá a Esdras, capítulo 1. Aqui está o primeiro dos decretos, né? Ó, primeiro ano de Ciro, né? Aí no cerca do ano de 537 a.C., tá? 537 a.C. Então aí nos diz, aí do verso 1 ao verso 4, né? Sai então o primeiro decreto, né, para que voltassem a Jerusalém para reconstruir os muros, né, edificar o templo e assim por diante. Mas ainda não havia uma sanção legal do governo para que isso acontecesse. Então, não deu certo no primeiro decreto, né?
Aí existe o segundo decreto, quando nós vamos a Esdras, capítulo 6. Então, o primeiro decreto está em Esdras, capítulo 1. O segundo decreto está no capítulo 6, estou aqui abrindo a minha Bíblia, né? Que é o decreto de Dario I, né? Depois do ano 520. Então, já são aí 17 anos depois, né? Sai o segundo decreto. Então, quando você vai aí do capítulo 6 de Esdras, né? Está descrito o decreto de Dario até o verso 12, você encontra, então, o segundo decreto, né? O segundo decreto. Mas também, como no primeiro decreto, ainda não tinha, né, todas as particularidades que eles precisavam como hebreus para voltarem para Jerusalém e dar início, então, à reconstrução, né, dos muros e da edificação do templo. Então, o terceiro e último, né, decreto acontece, então, no 7º ano do rei Artaxerxes, né, por volta do ano 485, 487, né? Conforme nós vemos lá agora em Esdras, né? Capítulo 1, né? Versos 1 a 26. E aí no verso 7 fala ali, né? No 7º ano do rei Artaxerxes, tá? Então, nós entendemos, né? Que esse terceiro decreto, porque aí no verso 11 nos diz, né? Essa é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu aos sacerdotes Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Então, esse terceiro decreto acontece no ano 457, né, antes de Cristo. Então, vamos voltar ao nosso gráfico, né? Quando nós encontramos, então, aqui, né, o ano 457 a.C., então, ele dá início, né, ao decreto que permitia a reconstrução de Jerusalém. Ok? Então, partimos do ano 457 antes de Cristo. Este é o ponto inicial para entendermos as 70 semanas, ou então os 490 anos. Entenderam, irmãos? Então, houveram ali 3 decretos, né? Mas o que valeu mesmo foi o decreto, né, de Artaxerxes, né? E esse decreto, então, de Artaxerxes é que foi possível, né, fazer com que o povo voltasse realmente para reconstruir Jerusalém. Então, ano 457. Então, deixa eu voltar aqui a Daniel, né? Eu estava ali em Esdras, Daniel, capítulo 9, para a gente continuar a partir do verso 25, né? Então, diz aí, Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída, né? A saída foi 457, da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, né? Ao príncipe. Então, vejam, 457, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Interessante aqui, amados irmãos, que aparece duas datas aqui, né? Vamos dizer, 7 semanas. Né? Então, 7 vezes 7 dá quanto? 40, o quê? 49, né? 49. Então, são 7 semanas e mais 62 semanas. Quando você pega essas 7 semanas, né, e mais essas 62 semanas, né, você vai chegar, então, a 483, né, anos. Então, você pega essas 7 semanas, mais as 62 semanas, né? Você vai chegar, então, a 69 semanas. Né? A 69 semanas. Tá? Aí, o que acontece? Vamos retornar, né, ao nosso gráfico aqui,
para que a gente possa entender melhor. Então veja aqui, ó. Então, nós vamos aí, né, nesses 49 anos, que seriam essas 7 semanas, né? E aí, quando completa essas 7 semanas, esses 49 anos, dá início, então, né, à reconstrução de Jerusalém. Então, 457 sai o decreto, depois de 49 anos, ou de 7 semanas, né, começa, então, a reconstrução de Jerusalém. Bom, aí a Bíblia aqui está falando mais de 62 semanas. No final dessas 62 semanas, acontece o quê? Acontece, então, né, no final dessas 69 semanas, acontece o que fora predito, né, a vinda do príncipe Messias, né, conforme ali no verso 25, e o início da última semana, né? Então, né, o cumprimento, né, no 15º ano do reinado de Tibério César, né, quando Jesus foi o quê? Batizado. Tá? Então, nós vamos ao ano agora 27, onde Jesus foi batizado. E aí a gente pode, pega aí a sua Bíblia, vamos a Lucas capítulo 3, né? Lucas capítulo 3, né? Veja ali que está dizendo o Lucas, né? Ele nos situa no tempo, né? Ele diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, né? E aí, no verso 21, né, nos traz aí, então, o batismo de Jesus, né? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Então, repetindo, olha que interessante. 457, as 70 semanas, né? Ou 490 anos, né? Então, sempre em cima a gente coloca em semanas e embaixo, né, escrito em pretinho, em anos. Então, as 7 semanas ali, né, elas começam então, ou melhor, desculpe, as 70 semanas, elas começam então em que ano? Ano 457 a.C., né, pelo decreto de Artaxerxes. Aí passam-se 7 semanas, ou 49 anos, e aí no ano 408, né, a reconstrução, então, de Jerusalém. Desse 408 a.C., nós vamos somar agora mais 62 semanas, ou 434 anos, que vai até o ungido, o príncipe, o Messias, né? E aí nós chegamos, então, ao ano 27 da nossa era, quando Jesus foi batizado. Tá? Então, deu para entender aí? Assim fica mais fácil, né? Nós vamos indo com o gráfico bem tranquilos para que a gente possa realmente entender, né? Não ter nenhuma tipo de dúvida, né, quanto a isso, porque se a gente perde um pouquinho já fica mais complicado para a gente entender. Então, repetindo ali, verso 25. Sabe e entende, desde a saída, né, 457, da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, que foi no ano 27, ao príncipe. 7 semanas começam ali no ano 457, vai até o ano 408. E 62 semanas, né? Começa no ano 408 a.C. e vai até o ano 27 depois de Cristo. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, né? Então, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, né? Que príncipe é esse? Né? Que príncipe é esse? Roma Imperial, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Que dilúvio é esse? Invasão dos povos bárbaros. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, né? Então, a gente viu aí
as 7 semanas e as 62 semanas, né? Começando lá no ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, depois vai até o ano 408, né, quando a reconstrução de Jerusalém, daí do ano 408 a.C. até o ano 27 da nossa era, né, com o batismo de Jesus. E aí nós partimos, então, agora para o final, né? Então, nos diz aí, no verso que nós acabamos de ler, né? Depois das 62 semanas, será morto, cortado, ungido, e já não estará, né? Então, vamos voltar ao gráfico para que a gente possa, então, entender, né, qual é a sequência desse gráfico dos 490 anos, ou então das 70 semanas, né? Então, veja, agora, olha o que diz aqui no verso 27. Olha que interessante. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, você está vendo ali no gráfico, ali em cima, uma semana, ou seja, 7 anos. Então, ele se batizou. Quando Jesus se batiza, aí existe mais uma semana, ou 7 anos. Né? Veja que interessante. Nós temos, para terminar essas 70 semanas, esses 490 anos, nós temos então o quê? Mais uma semana, ou 7 anos. Tá certo? Colocou isso bem certinho? Então, nós estamos agora no ano 27. Jesus foi batizado no ano 27, né, depois de Cristo. Então, ok. Tá? Estamos entendendo isso. Agora, no ano 27, nós pegarmos 27 mais 7, vão dar o quê? 34. Opa! Então, o final desta profecia das 70 semanas, elas terminam no ano 34. Mas a Bíblia diz aqui assim, olha aqui, ó. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio dá 7 anos. Então, na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o que é interessante aqui, irmãos? Nós temos, então, esse período de 7 anos, ou uma semana. Na metade dessa semana, né, o que iria acontecer, segundo aqui a palavra de Deus, né? Faria cessar o sacrifício de manjares. O que aconteceu, então, no ano 31? A morte de Jesus. E fará cessar. Fará cessar o quê? Lembre que quando Jesus morreu, bem no horário que Jesus morreu, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo lá no templo de Jerusalém rasgou-se de cima a baixo. A ovelhinha que estava em cima do altar para ser sacrificada fugiu. Houve um terremoto. Houve uma escuridão em plena 3 horas da tarde. Por que isso? Porque a Bíblia diz que na metade da semana, né, como diz aí no verso 27, faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, a morte de Jesus seria suficiente para que todo esse processo de sacrifício de animais, que mostrava que um dia o Messias haveria de vir como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia o quê? Finalmente se encerrado. Jesus viera a essa terra e agora no ano 31, com a sua morte, não havia mais necessidade, né, de sacrifícios de animais, porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, né, havia cumprido a sua missão. Mas sobram 3 anos e meio. Né? 3 anos e meio. Que é interessante, amados irmãos, que nesses 3 anos e meio, né, nós vamos então ao martírio de quem? De Estevão. Né? Interessante, queridos,
que por mais 3 anos e meio depois da morte de Jesus, o povo de Israel ainda, né, continuava como povo de Deus, escolhido, propriedade única, né, e assim por diante. Mas aqui, ó, quando você vai a Atos, capítulo 7, a partir do verso 54, né? Aliás, o capítulo todo, né? Capítulo 7 fala sobre a defesa de Estevão, mas aí no verso 54 em diante, fala sobre o martírio, né? A morte de Estevão. Ali estava prenunciando algumas coisas bem interessantes. Primeiro, o fim, né, da era de Israel como o povo escolhido, né, separado por Deus, né, era unidade exclusiva. Deixaram de ser. Uma porque, né, eles rejeitaram a Jesus, rejeitaram a palavra de Jesus, rejeitaram a palavra de seus seguidores, e um deles era Estevão, né, e foram, além disso, né, mataram, né, a Estevão, né. Outra coisa, depois desse episódio, nós vamos encontrar aí no capítulo 8, a primeira perseguição à igreja cristã. Então, Estevão é morto, né, ano 34, e daí já vem uma perseguição, né, feroz contra os cristãos. E além disso, gente, quando nós vamos aí para o capítulo 8, a gente encontra agora diversos episódios da disseminação do evangelho para os gentios, dizendo assim: finalizou, acabou, né, esta questão do povo de Israel ser o povo exclusivo de Deus. Agora, quem é o povo de Deus? É o Israel que aceita Jesus como seu Salvador. Esse é o povo de Deus, né? Não existiria, né, mais essa questão aí. Então, nós podemos, repetindo, né, no ano ali 27, então, o que? Cessou o sacrifício e a oferta. Não havia mais necessidade, né, porque Jesus morrera por cada um de nós. E então, 3 anos e meio depois, né, nós vamos então para a parte final desses 490 anos, né? Que foi então a morte de Estevão, né? No ano 34, houve a perseguição com o povo cristão, né? Os que seguiam a Jesus, e a disseminação do evangelho para os gentios. Então, agora, para finalizar, nós temos então aí em Daniel capítulo 9, né, a partir do verso 24 ao verso 27, nós temos então as 70 semanas. Então a gente compreende que na profecia bíblica, cada dia equivale a um ano. Se cada semana tem 7 dias, né, então nós multiplicamos, né, 7 vezes 70 e nós vamos chegar então a 490 anos. Esses 490 anos, né, ele começa então, né, com o decreto, né, de Artaxerxes no ano 457, embora houvessem outros dois, né, de Ciro e de Dario, mas o que valeu foi de Artaxerxes no ano 457. Então, no ano 457, né, começa o período dos 490 anos, ou das 70 semanas. E aí nós vamos, então, a Bíblia nos fala sobre essas 7 semanas, né? Essas 7 semanas, esse período de 49 anos, quando começa a reconstrução de Jerusalém. E aí vem as 62 semanas, começando no ano 408 e culminando, né, no ano 27, né, com a unção, né, do Messias, o príncipe, ou seja, o seu batismo. Tá? Depois, nós temos um outro período, né, mais um período de uma semana, né, ou seja, 7 anos, desde o batismo de Jesus até, então, o ano 34, porque 27 mais 7 dá 34. Nesse período de 7 anos, a Bíblia diz que na metade da semana aconteceria o quê? Cessariam, né, a oferta de manjares,
cessaria ali os sacrifícios, porque Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz do Calvário. E aí acontece tudo aquilo, né, que nós acabamos dizendo para vocês aí em relação ao templo e assim por diante. E aí sobram então mais 3 anos e meio que culminam então com a morte, né, de Estevão, a disseminação do evangelho para os gentios, né, a perseguição à igreja, enfim, nós percebemos aí que essas 70 semanas, então, amados irmãos, elas já se cumpriram. Né? Terminou ali no ano 434. Mas é interessante, né, que temos aí as 2.300 tardes e manhãs. Quando ela se encerraria, né? Então, mais para frente, programas para frente, nós vamos entender isso, né, para que a gente possa realmente fechar nessas 2.300 tardes e manhãs. Hoje foi um pedaço das 2.300 tardes e manhãs, que foram esses 490 anos. Né? Espero, queridos, que tenhamos entendido. Procurei fazer bem devagar para que a gente possa ir anotando, né? E eu tenho certeza que ficou aí bem gravadinho. Espero você ter marcado aí na tua Bíblia, né? Num pedaço de papel, sei lá, para que você tenha esse gráfico aí, né? Para a gente poder colocar aí dentro da Bíblia, porque quando tivermos um estudo, né, mostrar esse estudo para alguém, a gente tem as datas e o que aconteceu e tudo, para ficar mais facilitado, tá bom? Então, eu quero te agradecer a oportunidade que tive nesse domingo de estar com você e quero te convidar, então, para orarmos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, te agradeço porque de uma maneira maravilhosa o Senhor nos mostrou o futuro através da Bíblia Sagrada. E vimos isso através desses 490 anos ou essas 70 semanas. Como ela se cumpriu de uma forma matemática. Agradecemos a Deus porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós e se preocupa conosco. Portanto, venha estar conosco nesta noite, dá-nos um sono reparador, uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer a presença em nosso programa e coloque, né, esse programa aí, né, link para outras pessoas, para que eles possam também entender, né, Daniel. Nós temos postado todos os domingos, então é uma forma de você fazer um trabalho missionário com alguém, né? É só você entrar em nossa página e aí você vai dando ou mandando esses links, né, para essas pessoas, para que elas possam compreender Daniel e ver as maravilhas de Daniel, né? Não fique só contigo, né, essas bênçãos, mas passe para outras pessoas. Que Deus realmente te abençoe e, se Deus nos permitir, queremos estar juntos na semana que vem para mais um domingo evangelístico sobre o livro de Daniel. Fique com Deus.